Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos iniciar a nossa disciplina Estatística Aplicada à Administração e eu vou tentar falar o mais breve possível para que os nossos vídeos não fiquem tão longos. Bom, então essa é a ementa da nossa disciplina, acredito que todos vocês, como é uma disciplina de repercurso, todos vocês já tenham perpassado por ela, tá? Então a nossa ementa, nós vamos tratar sobre as fases do método estatístico, dados brutos e derivados, medidas de tendência central, separatriz, medida de dispersão, probabilidade, distribuição discreta e contínua, amostra de populações e testes de hipóteses. Então, inicialmente, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as fases do método estatístico. Então, elas são definidas assim. Então, primeiro eu tenho a definição de um problema, planejamento da pesquisa, coleta de dados, organização e apresentação dos dados. E para fechar é a análise e a interpretação dos dados. Então, vou falar um pouquinho de cada uma. Bom, então de início eu tenho que definir o meu problema. Quer dizer, então se eu estou trabalhando numa empresa, em alguma instituição qualquer, e eu me deparo com alguma situação, alguma dificuldade, algum problema que eu preciso resolver. Então eu tenho que definir e ter bem claro em mente qual é o problema que eu estou enfrentando. E diante desse problema, eu vou partir para um planejamento de uma pesquisa. Então, vamos supor que eu estou trabalhando numa empresa e nós estamos identificando uma quantidade de gastos, que nós precisamos reduzir gastos. Então, eu preciso ter em mente qual é o problema, né, verificar onde que está acontecendo esses gastos, onde eu posso realizar alguns cortes. Então, eu preciso planejar essa pesquisa. Então, eu vou fazer uma pesquisa para encontrar qual que está sendo esse problema. Então, vou fazer o planejamento da pesquisa, ou seja, de que forma eu vou realizar essa pesquisa. E aí vai entrar a coleta de dados. Se essa pesquisa vai ser realizada por questionário, por entrevista, se vai ser um questionário sem identificação, com identificação, se serão perguntas descritivas, se serão perguntas mais pontuais. Então, essa coleta de dados, lá na apostila vocês vão ver que existem vários instrumentos para mim conseguir fazer essa coleta, tá ok? Pode ser um formulário para os funcionários responderem, pode ser uma entrevista, pode ser uma dinâmica. Então, enfim, essa coleta de dados também tem que ser já definida. Depois que eu definir a forma com que eu vou coletar os dados e eu já tenho esses dados em mãos, então eu vou fazer a organização para a minha apresentação desses dados. Então, quer dizer, eu tenho várias informações e eu preciso realizar uma organização. Então, isso vai ser feito de que forma? Por meio de uma tabela, por meio de gráficos, né? Então, eu preciso definir de que forma que eu vou apresentar esses dados. E, por fim, a análise e a interpretação de dados. Na análise e interpretação, o que é importante identificar? Três fases são muito importantes, né? Em que período, em que fase que está ocorrendo crescimento, decrescimento, em que fase ocorre a estabilidade. Então, quando eu identifico, então em tal período houve um crescimento, mas por que isso aconteceu? Em tal período houve um decrescimento, em tal período houve estabilidade. E aí, para mim conseguir identificar a busca de soluções, né, para esse determinado problema. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre os dados brutos e os dados derivados. Então é muito simples. Quando eu faço a coleta de dados, eu tenho várias informações desorganizadas, desordenadas, tá? E aí, então, esses são os dados brutos, são os dados na forma em que foram coletados, sem nenhum tratamento, sem nenhum tipo de organização. Do jeitinho que eu coletei, eu tenho muitas informações e eu preciso organizar esses dados. Também tirei essas informações da apostila. Então, um exemplo de dados brutos corresponde ao percentual dos trabalhadores que contribuíram com o Instituto Nacional de Seguro Social em 20 cidades de uma determinada região do Brasil no ano de 2008. Então, vou mostrar aqui para vocês. Essa tabela eu tirei lá da apostila de vocês. Então, os dados derivados são, a partir do momento que eu começo a tratar essas informações, separar informações, filtrar, esses dados passam a ser derivados da minha coleta. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Aqui em cima eu tenho as informações. Percentual dos trabalhadores que contribuíram para o INSS em 20 cidades de uma determinada região do Brasil no ano de 2008. Então, da forma com que isso se encontra aqui, eu tenho os dados brutos, né? Exatamente como eu coletei. Se fizermos uma ordenação desse conjunto de dados brutos, do menor para o maior, em colunas da esquerda para a direita, qualquer organização que eu faça, eu passo a ter uma derivação desses dados. Aí aqui embaixo eu já consigo visualizar
na tabela 2, o percentual ordenado dos trabalhadores que contribuíram para o INSS em 20 cidades de uma determinada região do Brasil. Então, você pode ver que ele começa a ordenar aqui já, ó, né, seguindo a quantidade de menor para maior numa ordem crescente. Bom, então nós vamos falar ainda nesse vídeo sobre as medidas de tendência central. Então, nós vamos trabalhar com 3 conceitos, a média, moda e a mediana. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Então, assim, vamos falar inicialmente agora da média. A média, nós não temos muita dificuldade de identificar esse conceito, porque a gente sabe que vocês são estudantes universitários, que vocês já passaram pela escola, estão na universidade, e vocês sempre trabalham com a média, né? A nota de vocês, né? Então, como que a gente calcula uma média? Então, por exemplo, se eu tenho 4 avaliações, 4 atividades, então eu somo a nota das 4 e vou dividir por 4. Então, tem um exemplo aqui bem simples, ó, para calcular a média anual de uma estudante que realizou 4 avaliações, com as respectivas notas, né? 9,5, 8,5, 5 e 6. Então, como que eu faço isso? Então, eu somo as 4 notas e divido por 4. Então, eu vou somar todas as parcelas e vou dividir pelo número de parcelas que eu tenho, tá ok? Agora, a moda. O que é a moda? Como o próprio nome diz, né? Então, assim, vamos dar um exemplo, assim, aleatório. O que é a moda? Quando a gente vai escolher uma roupa, um calçado, o que está na moda? Então, moda significa o que mais está aparecendo, o que mais está sendo utilizado. Para nós aqui agora na matemática, a moda seria o valor ou o número que mais se repete. Então, eu tenho aqui, então aqui, ó, moda, como sendo o valor em um conjunto de dados que ocorre com maior frequência, o número que mais aparece. Um conjunto de dados pode ser em relação à moda, ele pode ser unimodal, quando possui apenas uma moda. Então, vamos supor, eu tenho uma sequência numérica e somente um número é o que mais se repete. Ele pode ser amodal, ou seja, não possui nenhum número repetindo. Então, tem uma sequência em que nenhum número se repete. E ele pode ser multimodal, pode possuir mais de uma moda. Eu posso ter em uma sequência numérica um número 2 se repetindo e o número 3 se repetindo. Então, quando há esse empate, eu tenho uma multimodal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na sequência 1, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14. Nesse caso aqui, nenhum número se repetiu, certo? Então, nessa sequência, eu não tenho nenhuma moda. 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14. Aqui eu não tenho uma repetição. Na sequência 2, eu tenho 1, 2, 3, 5, 6, 3, 10 e 12. Então, esse daqui eu tenho uma moda, o 3, que é o elemento que se repetiu. Então, o 3 é a moda, é o unimodal. Na sequência 3, eu tenho 0, 1, 2, 5, 10, 15, 10, 15. Então, nesse caso, eu tenho uma multimodal, porque eu tenho 10 se repetindo e tenho 15 também se repetindo pela mesma quantidade. Então, eu não tenho um único que é o que mais se repete. Eu tenho dois elementos que estão se repetindo e têm a mesma quantidade. E por último, a gente vai falar da mediana. Então, a mediana consiste em um conjunto de valores dispostos segundo uma ordem crescente ou decrescente. A mediana é o valor situado de tal forma no conjunto ordenado que o separa em 2 subconjuntos de mesmo número de elementos. Então, resumindo, mediana, eu tenho uma sequência numérica e eu preciso encontrar o elemento que está bem no centro, né? A posição desse número, ele tem que ficar centralizado, de forma que eu encontro esse número e a quantidade de números que antecede ele e que vem depois são iguais. Então, a fórmula para encontrar esse elemento central é de n mais 1 dividido por 2. Vou mostrar um exemplinho aqui para vocês. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa sequência aqui, ó, 1, 2, 5, 9, 10, 12 e 13. Então, vamos lá. Então, vamos ver a quantidade de elementos que eu tenho nessa sequência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu possuo 7 elementos. Então, voltando naquela fórmula, ó, vai ser o n mais 1 dividido por 2. Então, o meu n aqui no caso é o 7, tá? Então, eu vou fazer 7 mais 1, 8, dividido por 2 é a quarta posição. Então, eu vou lá na minha sequência e vou olhar. Primeira posição, segunda, terceira, quarta. Então, a minha mediana aqui no caso é o 9. E aí você pode ver que para frente do 9, os sucessores de 9, eu tenho
1, 2, 3 elementos, e o que antecede 9 eu também tenho 1, 2, 3 elementos. Então, quando a minha quantidade de elementos é um número ímpar, basta somar mais 1 e dividir por 2, eu vou encontrar a posição. E no caso em que a quantidade de elementos for um número par, por exemplo, nessa segunda sequência, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 11, 13, eu tenho uma quantidade par, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, eu vou somar 8 mais 1, dividir por 2. E só que aí eu vou ter um número que não é inteiro, eu vou ter a quarta posição e meia. Então, mas aonde que está esse elemento que ocupa essa quarta posição e meia, vamos dizer assim, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento da quarta posição, ó, que está entre 4 e 5, e vou calcular a média deles. Então, eu vou pegar a quarta posição e a próxima posição e vou dividir por 2. Então, vamos lá, ó. Primeira posição, segunda, terceira, quarta. Então, a quarta posição é o 8. Então, eu vou somar com o próximo. Então, no caso aqui, eu vou somar com 9, tá ok? Então, 8 mais 9 e vou dividir por 2. E aí, eu encontro quem que é a minha mediana. Bom, tem aqui numa sequência também, para a gente ver alguns exemplos, vou passar bem rapidinho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um exemplo já bem parecido com o que a gente já viu. 7 elementos, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, 1, 2, 3, 4. A quarta posição, minha mediana é 8. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 elementos, então 8 mais 1, 9. Vou dividir por 2, 4,5, então eu vou contar primeira, segunda, terceira, quarta posição. Então, eu faço 5 mais 6, deixa eu voltar aqui, 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. Então, a minha mediana vai ser o 5,5, tá ok? Na terceira sequência, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, exatamente como a sequência 1, então é o mesmo exemplo. 8 mais 1 é 9, vou dividir por 2, 4,5. Então, vou fazer o mesmo esqueminha da sequência anterior, tá ok? Então, era isso, pessoal. A gente falou, então, da tendência de medida central, que são essas três. A média, a moda e a mediana. Vamos agora para a próxima aula.